Espírita Allan Kardec, GEAC, de Alvorada. Muito importante que o Allan Kardec nos fala para os espíritos, ele diz, para os espíritos da codificação, que é Deus. E os espíritos da codificação dizem, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E essa inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas, foi quem nos criou. E nos criou para quê? Para que servem as encarnações? E nós temos lá no Livro dos Espíritos também, na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta. O objetivo da encarnação para os espíritos é, primeiro lugar, fazê-los chegar à perfeição. E, em segundo, colocá-los em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, tarefa que nós temos, alcançar a perfeição. É o único determinismo que existe nas nossas vidas. E nós vamos laborando, nós vamos construindo esta nossa perfeição, esta nossa evolução, conforme os instrumentos de cada um, conforme a capacidade de cada um. E o mais interessante é que Deus nos cria, nos dá esta meta, cria esse determinismo, mas não nos deixa sós. Nesta nossa jornada de evolução, nós não estamos sozinhos. Inclusive, nós nos lembramos, bem a propósito, de um vídeo que ele é bem curtinho, tá? É Amigos da Luz. É um grupo que fala muito, sobre assuntos espíritas, de uma forma cômica, mas levam 5 minutos, mais ou menos, quase 6, que é a criação do espírito. É bem interessante e tem uma participação do Haroldo Dutra. Ao mesmo tempo em que ele é cômico, que ele traz uma certa leveza, também nos emociona muito, porque ele nos mostra o espírito sendo criado, por Deus, e ele diz, penso, logo existo, E ele é jogado como se fosse no local, penso, logo existo, e agora? O que vai acontecer comigo? E daí vem, quem sou eu? Vem a voz do Haroldo Dutra e diz, você é um espírito. E ele pergunta, um espírito? Mas o que é isso? O espírito é o ser inteligente da criação. Oh, eu sou inteligente, Ele se acha todo. Eu sou inteligente? Tá, mas e agora? O que eu vou fazer? Bem, agora você tem uma jornada a trilhar. E ele diz, uma jornada a trilhar? É um jogo? É mais ou menos um jogo. Mas eu preciso de uma arma? Lhe darei o livre-arbítrio. Que bom, o livre-arbítrio. Eu vou poder fazer o que quiser. Eu vou, então, matar, vou fazer e acontecer? Calma, que não é bem assim. Todo jogo possui suas regras. E toda vez que nós fugimos dessas regras, nós temos algumas consequências. Consequências. Tá certo, tá bom. Tá, mas e onde é que estão estas regras? Onde é que elas estão escritas? E a voz responde, elas estão na sua consciência. Tudo bem, na minha consciência. Eu vou encontrar. Tá, mas e daí? Eu vou fazer esse jogo, eu vou trilhar essa jornada sozinho? Eu não sei nada. Não, mas você não se preocupe, porque você não estará sozinho. Você terá irmãos. Irmãos, diz ele. Que legal! Então, eu tenho irmãos, eu não sabia. Você tem irmãos, eles trilharão a jornada com você, lhe ensinarão muitas coisas, você vai aprender muito. E assim já está no final do vídeo, os irmãos que puderem,
assisti-lo, é bem interessante e emocionante, porque daí no final ele diz: eu estou com medo. Não se preocupe, eu estarei sempre com você. E ele no final agradece, né? Obrigado, Pai, te amo. É bem emocionante. Então é a nossa trajetória, mais ou menos. Quando nós somos criados por Deus, na simplicidade, na ignorância, somos dotados de inteligência, sim. Nós temos razão, a razão que faz com que nós pensemos, com que nós elaboremos, né, pensamentos, façamos comparações, com que nós observemos as coisas, aprendamos, estabeleçamos relacionamentos exteriores, trabalhemos para a nossa vivência, para a nossa manutenção, e também nós temos a liberdade de escolha através do nosso livre-arbítrio. Então, nós podemos escolher. E estamos, na verdade, com esse atributo, que é a inteligência, mas que não é o único atributo. A inteligência é apenas uma das potencialidades das quais nós somos dotados no ato da criação. Quando Deus nos cria, Ele nos mune de todas as potencialidades que, ao longo das diversas encarnações, nós temos a tarefa de irmos desenvolvendo-as para podermos evoluir. Então, é a inteligência de um lado e os sentimentos do outro. No Livro dos Espíritos também, nós temos que, para que nós possamos atingir a perfeição, é necessário que as duas asas, uma é a inteligência e a outra é o sentimento, estejam perfeitamente alinhavados. No momento atual em que nós nos encontramos, é óbvio que a nossa inteligência já se desenvolveu muito, não há como nós negarmos, não é? Podemos até ver os avanços da ciência, a tecnologia fazendo parte das nossas vidas lá no ambiente doméstico, nos locais de trabalho, nas escolas, nas ruas, enfim, em qualquer lugar, nós já podemos sentir esta inteligência como se desenvolveu no ser humano. Agora, falta-nos os sentimentos. Falta-nos desenvolver o sentimento maior, o sentimento por excelência, que é o amor. E que ele se manifesta através da prática da caridade. Somente através da caridade é que nós vamos conseguir chegarmos a esse estado de perfeição que vai nos proporcionar a felicidade. Mas, para isso, é necessário que nós estejamos convivendo com outras pessoas, que nós convivamos com outros irmãos, que nós convivamos em sociedade. Na verdade, lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, nós temos das leis morais. E estas leis morais, ali o Allan Kardec vai falar sobre a lei divina, né? Deus é único, ele é onipotente, onipresente, ele possui a sua lei divina, que é a natural. E o Allan Kardec, para que nós possamos compreender melhor, não é, como esta lei se manifesta entre nós, ele faz uma divisão desta lei, que ele chama de leis morais, em 10 leis. Inclusive, ele pergunta, né, àquele espírito que o está orientando, no momento em que ele está elaborando essa obra, que pensais da divisão da lei divina em 10 partes. E ele enumera todas aquelas leis ali que nós sabemos, de reprodução, do trabalho, lei do progresso, lei de evolução, né? E assim por diante. E os espíritos concordam, né? Essa é uma forma muito didática para que nós possamos compreender como é que a lei divina se dá entre nós, aqui onde nós estamos, ainda no nosso planetinha Terra, que é a nossa morada. Mas essa lei divina, naturalmente, ela se estende a todo o universo, e dependendo de cada mundo, e dos habitantes, do nível evolutivo dos habitantes de cada mundo, esta lei se manifesta de formas variadas. Entre nós, se manifesta desta maneira. E nós temos, dentre estas leis, a lei chamada lei de sociedade, para podermos entender que sozinhos nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos evoluir, porque, como nos dizem os espíritos, a vida social é a pedra de toque
aqui, num dos apontamentos que nós temos, a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. O que é pedra de toque? A pedra de toque tem várias definições, mas aqui para nós, neste momento, ele é aquele material usado para avaliar a pureza dos metais preciosos. Então, quando nós falamos que a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades, é ela que vai avaliar esse nosso contato com os outros irmãos, é que vai avaliar a quanto nós andamos em termos de qualidades, né? Em termos de boas ou más qualidades. Como é que nós estamos? É aí que nós vamos conseguir nos avaliar. E se é através da caridade que nós alcançamos a salvação, que nós alcançamos a plenitude, porque aqui a salvação, ela tem um significado no sentido de que nós conseguirmos nos livrar dos nossos vícios e das nossas imperfeições. Isso é que é salvação. Então, é através da caridade. Como é que nós vamos praticar a caridade se nós vivemos isoladamente? É difícil. É difícil nós exercitarmos a tolerância, a condescendência, o perdão, o carinho, a atenção, se nós estamos sozinhos. Nós precisamos do contato social para podermos crescer, para podermos evoluir. E aqui nós temos, no Livro dos Espíritos também, lá na questão 768, os Espíritos dizendo: o homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Vejamos só, meus irmãos, então, o que o isolamento nos causa. Nós nos debilitamos, nós enfraquecemos, embrutecemos. Nós não conseguimos desenvolver o sentimento de carinho, de afeto, de amor. E o nosso primeiro contato social, naturalmente, é a família. Aquele núcleo social, que é ali onde nós encontramos todos os tipos que nós vamos encontrar na sociedade maior. Ali nós temos aqueles que são mais alegres, os que são mais tristes, os que são mais questionadores, os zangados, como a gente costuma dizer, vários tipos. E é ali naquele pequeno grupo social, que é a família, que nós vamos aprender a dividir, que nós vamos aprender a compreender, tolerar, que nós vamos desenvolver o sentimento de ajuda, de auxílio mútuo, naquele núcleo familiar, para que mais tarde, no contato com a sociedade maior, nós possamos, então, demonstrar estes sentimentos maiores. É assim que nós desenvolvemos, porque se nós não desenvolvermos, nós embrutecemos, nós nos debilitamos, nós precisamos de alguém que nos cuide. Nós temos aí a medicina, a psicologia, nós temos assim grupos de auxílio em todos os sentidos, tanto a nível psicológico, mental, material, para nos auxiliarmos uns aos outros. Quando nós estamos adoentados, nós precisamos de alguém que cuide de nós, ou nós precisamos cuidar de alguém, não é verdade? Então, nós nos debilitamos realmente, nos enfraquecemos, se nós estamos sozinhos. Se nós nos tornamos aqueles mesantropos dos quais nos fala o Evangelho, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, que são aquelas pessoas que são aversas às outras pessoas, que não gostam de gente, que não gostam de conviver com outras pessoas, que se isolam deliberadamente. E aqui há que se fazer uma ressalva. Quando se fala em isolamento não, nós precisamos entender que existem dois tipos de isolamento. Existe aquele isolamento voluntário, que é causado pelo egoísmo, porque nós não queremos nos incomodar, nós não queremos nos preocupar com as outras coisas, com as outras pessoas. E outro dia, num grupo de estudos nosso, nós falávamos sobre essa lei de sociedade, tocamos neste assunto, e foi comentado até a questão, tem algumas pessoas que até nem casam, vivem isoladas, sozinhas, justamente porque não querem
se incomodar em estar cuidando de alguém depois de um determinado tempo, ou educar alguém, no caso, quando tem filhos, né? Porque nós sabemos que o processo de educação não é tão simples, não é tão fácil. Exige amor, exige desprendimento, e tem algumas pessoas que não querem isso. Então, um companheiro nosso, ele disse assim, mas eu tenho um exemplo, tá, de uma tiazinha nossa, que ela é muito querida, que ela resolveu não casar, ela tem a vida dela, mas ela ajuda os sobrinhos, ela ajuda a família, a gente tem um carinho muito grande por ela. Então, só pelo simples fato dessa descrição que o nosso irmão fez dessa sua tia, já dá para entender que o isolamento dela não é o isolamento causado pelo egoísmo. Não é verdade? Porque se fosse assim, ela não seria dedicada. Então, há o isolamento, sim, daquelas pessoas que preferem, muitas vezes, não ter família, que não estão no convívio social com outras, como nós. A gente, lá nas primaveras, que nós comemoramos os aniversários, né, festa de final de ano, de Natal, as famílias se reúnem, mas tem muitas pessoas que, nesse momento, estão sozinhas, isoladas, no interior do país, em outros locais, em outros países, aí, pesquisando, vendo maneiras, agora mesmo, quando nós vimos na pandemia, graças a Deus nós estamos aqui, porque o contato social é importante para nós, não é? Mas nós tivemos que fazer um isolamento social. E tivemos, nesta pandemia, profissionais da área da saúde, cientistas, que deliberadamente se isolaram. Por quê? Porque estavam buscando métodos de resolver o problema, de conseguir uma medicação, uma vacina, uma forma de combater, não é, esta pandemia que se instalou entre nós, para nos educar. Então, é um isolamento, às vezes, aqueles que trabalhavam, né, em hospitais, muitas vezes não iam para casa, ficavam isolados para não passar, para não transmitir o vírus para os seus entes queridos. Então, é um isolamento, e alguns religiosos também que a gente vê, que se dedicam à causa do bem, que vão para determinadas comunidades, não têm família, mas se dedicam ao bem comum. Então, este é um tipo de isolamento que não é contrário às leis divinas. Muito pelo contrário, aqui no Livro dos Espíritos, eles mesmos, os Espíritos, dizem assim, estes se elevam. Então, são irmãos que eles estão isolados do convívio social, mas estão trabalhando em prol da comunidade, em prol da humanidade. Isto é amor, isto é caridade. Contudo, aquele isolamento que é causado pelo egoísmo, esse sim não tem nada a ver com as leis divinas. Ele é contrário a tudo que se possa entender, né? Porque nós estamos aqui para aprender uns com os outros, para ensinar, Nós vemos que a lei de solidariedade é a lei que rege o universo. Aqueles irmãos que já atingiram um nível superior, eles vêm até nós, eles retornam para nos auxiliar, para nos amparar. O Cristo, o maior exemplo, o nosso governador espiritual desse nosso planetinha Terra, está entre nós, vem entre nós para nos orientar, para nos auxiliar, nos amando a todos nós. E, naturalmente, vêm outros, porque nós sabemos que Deus sempre cria. Então, enquanto nós estamos aqui pensando, questionando, refletindo, mais adiante, nós, conforme a nossa vontade, estaremos um pouquinho melhor, tem outros irmãos que vão necessitar e que necessitam de orientação. É como numa grande escola, né? Os professores estão lá ensinando aquilo que um dia eles aprenderam para os seus alunos. Os alunos crescem, se tornam profissionais em várias áreas, e aí vêm outros aprendendo e aprendendo. É assim que as coisas acontecem. É assim que se dá a evolução. E, desta forma, nós também cumprimos com a nossa parte no universo, porque a cada um de nós cabe alguma coisa a ser realizada. São os talentos que nós temos lá no Evangelho, meus irmãos. A parábola dos talentos, vocês lembram? A cada um de nós é nos dado uma quantidade X de talentos, de acordo com as condições de cada um de nós, para que nós façamos o quê? Para que nós os multipliquemos e que não o enterremos ali na terra, fiquemos só para nós, porque o isolamento do egoísta é assim. O que eu sei é para mim, os outros não me interessam.
Só que os nossos talentos, e cada um tem o seu próprio talento, e é necessário que nós entendamos e saibamos reconhecer os nossos talentos. E aí também entra um outro isolamento que é positivo, que é aquele isolamento onde nós precisamos ficar quietinhos num canto, refletindo sobre as nossas vidas, sobre as nossas existências, e dessa reflexão, nos conhecendo e reconhecendo os nossos talentos, nós nos fortalecemos, nos engrandecemos, amadurecemos e dividimos esses talentos para os outros irmãos que necessitam. É assim que nós conquistamos a nossa evolução. É assim que nós caminhamos em direção ao nosso Pai maior. E a nossa querida doutrina espírita, à medida em que nos coloca exatamente, não é, a noção de quem nós somos e de que por que e para que nós estamos aqui, ela nos ajuda a crescer, ela nos orienta, porque ela faz com que nós valorizemos esse bem maior que nós temos, que é a vida que o Pai maior nos deu e que faz com que todos nós estejamos aqui. E nós agradecemos muito por isso. Então, é a vida social e através do trabalho que nós realizamos neste meio social que vai fazer com que nós cresçamos. E a nossa atividade de hoje, então, ela tem essa proposta, não é? Vida de isolamento não. Nós sabemos, então, que aquele isolamento egoísta, não, porque não nos serve, nos debilita, nos traz muitas dificuldades, nos traz muitos problemas. E nós vimos agora, neste momento em que nós tivemos que ficar isolados por algum tempo em função da pandemia, quantas dificuldades alguns irmãos passaram, né? A nível mental, a nível de estresse que muitos irmãos tiveram. Viver sozinho, isoladamente, muitas vezes a gente vê pesquisas que nos dizem causa depressão, causa pressão alta, né? Nós, então, nos debilitamos realmente. Nós nos entristecemos. A par as dificuldades outras que ocorreram na pandemia, nós sabemos que o isolamento nos debilita. Então, meus irmãos, é conviver com os outros. E nós nos lembramos de uma irmã querida nossa, a irmã Georgina, que alguns irmãos aqui devem conhecer, onde ela fazia uma exposição que ficou muito gravada na nossa mente. Talvez ela não se lembre, mas sempre o que marca para nós nunca esquecemos, não é? E era solidão ou solidariedade, o tema que ela falava. E surgiu também uma observação muito interessante que ela fez. Aquele que é solidário jamais será um solitário. E isso é muito importante nós entendermos, meus irmãos. Porque, às vezes, nós estamos no meio de uma multidão, mas estamos sós, solitários. Porque o que determina se esta solidão ela vai ser positiva ou negativa é a forma como nós a encaramos. Se nós temos o amor no coração, nós não somos solitários. E nós nunca estamos sozinhos. É importante nós entendermos isso. Aqui no Livro dos Espíritos também, os Espíritos nos dizem que em qualquer local onde nós estivermos, sempre nós teremos aqueles amigos da espiritualidade conosco, nos estimulando, nos fortalecendo, nos orientando. Mas como é que eu não tenho isso? Como é que eu não sinto isso? Porque nós não abrimos os nossos canais de comunicação para entendermos e para sentirmos essa ajuda dos nossos irmãos. Nós temos um exemplo que está lá no livro Nosso Lar, do André Luiz, no seu primeiro capítulo. Ele descreve os momentos que ele passou de angústia antes de ser resgatado para a colônia Nosso Lar. Ele passou muitas dificuldades, sofreu bastante, e depois de já algum tempo em que ele estava lá no Nosso Lar, ele até questionou, mas eu estive lá por tanto tempo, não tinha, ninguém que se preocupou em ir lá me buscar. E daí, aquele amigo, irmão que estava com ele, orientando, disse, em todos os momentos, por diversas vezes, nós estivemos lá, tentando resgatá-lo, mas o irmão,
o médico, né, na sua condição de médico, ele, entre aspas, porque ele ainda estava com certo orgulho, achando que ele precisava ser ajudado, se vitimizando, que é o que muitas vezes nós fazemos, nós nos colocamos numa situação de vítimas, não é? E ele queria, porque queria que alguém fizesse alguma coisa para ele, mas ele não se dispunha a receber ajuda. Então, foi dito várias vezes, por intervenção da sua querida mãezinha, nós estivemos lá tentando resgatá-lo, mas você não nos percebeu. Até que chegou o momento em que ele, né, baixou um pouquinho, como a gente costuma dizer, baixou um pouquinho a crista, e ele acabou, então, percebendo aquela ajuda dos irmãos que estavam ali para resgatá-lo. E é assim que nós somos. Então, nunca, jamais estamos sozinhos, e aquilo que nós sabemos, devemos passar para os outros e devemos receber aquilo que é bom também. Nós devemos aprender, né? É um aprendizado, nós somos aqui aprendizes. E nesta grande escola, nós temos esse amado Mestre Jesus que nos orienta com tanto carinho e com tanto amor. Então, é senti-lo sempre nas nossas existências, a sua presença amiga, dos espíritos amigos que nos acompanham, que nos inspiram, é nós abrirmos os nossos canais para senti-los e acompanhar, e seguir o caminho que o nosso Mestre nos traçou, porque ele é verdadeiramente o único representante legal de Deus aqui na Terra. Ele foi o único. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós só iremos ao Pai, só conheceremos o Pai verdadeiramente através dele. Então, queridos amigos, nesta tarde, nesses minutos, nós mais uma vez agradecemos pela atenção, pelo carinho que nós sentimos, né, que nós percebemos que os irmãos nos transmitem. Muito obrigada, queridos, e muita paz a todos.